Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, mais uma manhã, mais um café com Deus. E nesta manhã gostaria de meditar com os irmãos em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que nos diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Glórias a Deus. Falar um pouquinho sobre fé. A fé que é a nossa força vital, é a fé que nos mantém em pé. Nesta manhã, gostaria de incentivar nossos irmãos a viverem pela fé. Este versículo da carta aos Hebreus que nos diz assim uma outra tradução, né? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele, né? Maravilha, né? Deus se alegra da nossa fé quando nós temos fé nele, quando nós buscamos nele, quando nós deixamos tudo nas suas mãos, né? E confiamos plenamente na bondade, na soberania e no poder de Deus, né? O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, né? De um sonho, de uma fama, de ajuntar riquezas e por aí vai, né? Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades, o seu caráter. Pense nisto. Se a razão do seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Não tem como. Aqui nesse mundo tudo é falível. A única coisa que não falha é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Guardemos isso, fiquemos pela fé, vivemos com a fé em nosso Senhor e Salvador. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá essa opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo à autoconfiança, dependências dos seus recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas se a sua vida depender de coisas, de pessoas ou mesmo de sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas essas aptidões são importantes e pode nos impulsionar a avançar e a conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé. Aparece em outras 3 passagens, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Abacuque 2:4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé. Enquanto viver, aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. E aqui eu queria nomear alguns justos que viveram pela fé. Abraão, considerado pai na fé de todos os que creem, Gênesis 17:4. Por meio de seus descendentes, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Gênesis 22:18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Creu,
em Deus. Gênesis 15:6. E obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida, talvez você tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor Jesus. Noé, este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, Gênesis 6:8, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse, Gênesis 7:5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente com sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel e fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de que alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho, perdeu empregados e todos seus filhos no único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu a sua saúde. Jó 1:2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Jó 2:9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive. Tinha uma convicção, uma fé e esperança futura de que seu Senhor triunfaria sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Jó 42:5-6. Não desista da fé. A fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso na vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Jó 19:25 nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Viver pela fé pode exigir que renunciemos aos outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmitem uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração. No final, a fé é a força que lhe impulsiona a progredir gradualmente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar das adversidades que você enfrentar, creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajudará nas aflições e sustentará a sua fé. Creia nesta palavra, creia que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus e Ele está conosco todos os dias, todos os momentos para nos ajudar, para nos levantar, para nos dar força, para firmar as nossas esperanças, firmar a nossa fé nessa caminhada, que nós temos um alvo e o nosso alvo é o Canaã celestial, é os céus. Estejamos firmes com nossa fé, com nossa esperança em Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com os irmãos nesta manhã. Soberano e eterno Deus, mais uma vez na tua presença, queremos te louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome. Se faz presente, Senhor, oh Pai querido, aumenta cada dia mais e mais a nossa fé, para que possamos passar, Papai querido, por esses momentos tenebrosos, turbulentos, Senhor, que muitas vezes pensamos em desistir da caminhada,
mas Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, que nos levanta, que nos dá força, que nos encoraja a prosseguir, que vence as nossas batalhas diárias para conosco. Se faz presente, Senhor, olha por cada irmão, cada irmã que está ouvindo este áudio, cada família, ó Pai, se faz presente na vida de cada um. Deus, é o que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.